conversar com a Cláudia Costin, ela que é especialista em educação e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Cláudia, muito obrigada pela sua participação com a gente. A gente trouxe então nessa fala do ministro um posicionamento aí, né, da Associação Mantenedora do Ensino Superior e queríamos também ouvir, né, a sua contribuição para esse tema, se a gente vai entrar, na verdade, possivelmente em possíveis mudanças até de leis, inclusive, né, dessa lei que já traz algumas regras ali, mais voltadas para a questão administrativa em relação, né, à cobrança de mensalidades no país, mas a gente está tratando especificamente ali de faculdades de medicina ao mesmo tempo. O governo também, de certa forma, tem relação nisso por causa do FIES, então foi também com esse viés que o ministro também colocou, com essa preocupação em relação a essa diferença de preço, também preocupado, né, com esse programa, que é um programa público, também ali, de financiamento para o ensino superior para pessoas de baixa renda. Então, queremos de ouvir, né, nessa contribuição em relação a esse tema. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Soane, um prazer falar novamente com o SBT News. Sim, estive ontem no evento do Educação Já, onde o ministro conversou sobre essas questões. Com os repórteres, com os jornalistas. E, de fato, nós temos uma questão com o ensino de medicina, tanto que já há alguns anos vem sendo discutido no Conselho Nacional de Educação novas diretrizes ou a revisão das diretrizes de 2014 para a medicina. Então, não é só uma questão da alta das mensalidades e de acabar restringindo o acesso de estudantes de maior vulnerabilidade aos cursos de medicina, mas também a qualidade do ensino de medicina no Brasil, que é muito importante. O Brasil ampliou recentemente, Soane, o acesso ao ensino superior para as populações mais vulneráveis, por mecanismos como o FIES, que foi referido aqui mais recentemente, o FIES social, também pelo ProUni, e por um mecanismo muito interessante que foi introduzido um pouco antes, que é o sistema de seleção unificada. Quer dizer, o estudante não precisa fazer, como antigamente fazia, vestibular, entre aspas, em inúmeras cidades para poder entrar. Ele pode entrar com a sua nota do Enem e, com base nela, ter acesso. Mas, resumindo, o que está por trás dessa discussão? Naturalmente, as instituições privadas, onde estão a maior parte dos estudantes, querem ser um pouco mais lucrativas. O ensino de medicina, pelas regras do Ministério da Educação e com razão, não podem ser à distância, o que baratearia muito o custo. Por outro lado, não podem ser cobradas tarifas exorbitantes. Essa ideia do ministro de criar uma instituição responsável pela regulação e não apenas uma secretaria, uma instituição com mais poder para que isso aconteça, é uma boa ideia. A gente tem que ter uma instituição profissionalizada que possa entender os desafios de mercado, mas também olhe para a necessidade de garantir que cada vez um número maior de jovens estejam no ensino superior. Infelizmente, o Brasil tem uma média, nós somos a 8ª economia em termos de PIB, né, de Produto Interno Bruto, e, no entanto, temos muito menos profissionais com ensino superior, especialmente em medicina, onde nós precisaríamos ter muito mais. Então, está certa a visão, concordo com essa visão especificamente do ministro. Para além dessa questão das mensalidades, né, teriam outros pontos, mas inicialmente a ideia seria, pelo menos na avaliação, né, nessas conversas que você tem participado, o primeiro ponto de regulação seria essa questão das mensalidades ou viria juntamente com essa questão da avaliação ali do ensino, da forma como tem sido feita? Eu acho que as duas coisas se complementam, quer dizer, as mensalidades é um ponto importante, mas há outros pontos para a medicina que também nessa
entrevista, o ministro falou para os jornalistas, que é a questão da importância da presencialidade, tanto na medicina quanto na enfermagem. A área de saúde não dá para ser formada quer dizer, os futuros profissionais, eu ousaria dizer, até nas licenciaturas, os futuros professores, não podem ser formados só com teoria e completamente à distância. Nós temos que ter presencialidade, é por isso que o curso fica mais caro. E mais do que presencialidade, tem que ter uma conexão entre teoria e prática. Um médico, um futuro médico, não pode só aprender as coisas numa sala de aula, ele tem que estar presente no hospital universitário, ele tem que fazer estágios e práticas mesmo antes do internato e da residência. Então, é importante que um percentual alto de prática seja usado na formação do médico. Nós não queremos um médico que vai aprender a ser médico experimentando com a vida humana, né? Seria muito ruim. Então, essa questão da presencialidade faz muito sentido também. Agradeço muito aqui a sua participação com a gente no Poder Expresso, e a gente fica também à disposição, né, para essas discussões futuras, porque a gente sabe, né, que isso vai exigir uma mudança, de certa forma, quase que estrutural ali em relação ao MEC e também em relação, né, a essas faculdades de medicina que são super importantes para o nosso país. A gente já viu, né, políticas de governo justamente para tentar fazer com que profissionais possam estar presentes mais em regiões, né, não do centro das cidades, mas que possam, né, ir ali para os interiores. E, inclusive, essa discussão foi o que gerou também, né, o aumento do número de faculdades de medicina no país também, né? Eu acredito que você também concorde com esse tema, e por isso a importância. Com certeza. Né? Perfeito, eu concordo, sim. A ideia do Mais Médicos surgiu inicialmente por conta disso, inicialmente lá no passado trazendo médicos de fora do Brasil, mas espero eu que com as novas faculdades de medicina, cada vez mais a gente utilize os nossos profissionais atuando em regiões não só centrais, mas também no interior profundo, na saúde indígena, por exemplo, né? Estamos com um pequeno surto entre nos Yanomamis, em alguns grupos indígenas. É importante que o profissional que escolhe a medicina como seu fazer se anime de ir para áreas mais desafiadoras também. Poxa, muito obrigado aqui pela sua participação com a gente no Poder Expresso. Uma ótima sexta-feira. Ótima sexta-feira para vocês também.